Luciano, você citou 4 representantes da classe dos bisfosfonatos. Isso. Há alguma diferença entre esses agentes no que se refere à eficácia para a prevenção de fraturas? Sim, né? Assim, os estudos de forma geral, eles dividem essas fraturas. Quando a gente pede a densitometria, a gente lembra que a gente vai pedir densitometria de coluna lombar e quadril, né? Então, em geral, ele divide a eficácia em prevenção de fraturas vertebrais e prevenção de fraturas não vertebrais. As fraturas vertebrais são, em geral, mais frequentes, principalmente aquelas fraturas morfométricas que a gente só vê na imagem e tal. Mas as fraturas de quadril têm uma morbimortalidade muito mais importante. Então, assim, a gente acaba tendo essa necessidade de buscar uma medicação, buscar um agente que vá prevenir fraturas vertebrais e fraturas não vertebrais. Aí, os estudos clínicos mostram essa diferença entre os agentes, né, Eric? Isso. Se a gente for pegar alendronato, risendronato e ácido zolendrônico, ele diminui o risco de todos esses desfechos aí relacionados à fratura. Então, diminui fratura vertebral, diminui o risco de fratura não vertebral e, quando avalia isoladamente fratura de quadril, também diminui o risco de fratura de quadril. A diferença é o ibandronato, que só mostra, em seu desfecho primário, redução de fratura vertebral. Né? Não mostra redução de fratura não vertebral, nem de quadril. Tem um subgrupo aí do estudo pivotal, que nesse subgrupo, que era um paciente de mais alto risco para fratura, mostrou uma redução de fratura não vertebral, mas na análise primária do estudo não, e também não para fratura de quadril. Então, a grande diferença em relação a risco de fratura, efeito, benefício, é o ibandronato em relação aos outros três. Outros, né? Então, o ibandronato seria aquele paciente que tem uma osteoporose, uma perda mais importante, principalmente na região de coluna. Mas até isso é difícil. Se fosse ser prescrito, seria para esse paciente, né? Isso... É porque eu tô me controlando aqui, que o Luciano disse que não era pra eu falar tão mal do ibandronato, não. Mas, veja, as próprias diretrizes, elas colocam que nessa situação que você citou, Ícaro, você poderia, sim, neste caso, não estaria errado você fazer ibandronato. Não faz mas sentido. Mas não faz sentido. Você vai... Porque, primeiro que o alendronato é mais barato, você consegue de graça. Então, por que eu vou fazer o paciente comprar uma medicação mais cara? E se você quiser usar mensal, tem alternativa. E se você quiser usar mensal, tem o risendronato, né? Então não teria, porque o ibandronato você tem mensal, né? Mas tem o risendronato também. E outra coisa, o fato de ter uma perda exclusiva na coluna, a gente tem que lembrar que a osteoporose é uma doença sistêmica. Então, é exclusivo da coluna, não quer dizer que esse paciente está só em risco de fratura vertebral, não. O risco maior dele é de fratura vertebral. Mas ele pode ter alguma fratura não vertebral, incluindo quadril. Então, se eu tenho uma medicação mais barata, inclusive, que reduz tudo, então eu vou dar uma maior segurança, por que não, né? E é curioso porque, assim, a gente vê muita prescrição do ibandronato, né? Apesar dele ter essa desvantagem. O ibandronato, ele tem um custo um pouquinho menor do que o risendronato mensal. Acho que ainda tem um custo um pouquinho abaixo do risendronato mensal. E ele veio com essa proposta de um comprimido ao mês, já que tem todo esse cuidado com a administração. Então, você facilitaria, em vez de ter que tomar toda semana, né? Tomar uma vez ao mês. E aí caiu ali nas graças de um pessoal, mas assim, não tem muito sentido. Até porque a gente tem o risendronato mensal, né? Aí eu acho que você acaba tendo privilegiando essa situação. E lembrar sempre isso, como o Eric falou, né? Assim, a osteoporose é uma condição sistêmica. Você vai usar os sítios para dar diagnóstico, mas se tem osteoporose, não tem osteoporose de coluna, né? Osteoporose é osteoporose. Isso é uma condição de risco para fratura. Quando a gente trata a osteoporose, a gente não quer melhorar a osteoporose, a gente quer diminuir o risco de fratura. Então, em todos os sítios de preferência. Então, se você vai ter uma droga que nos estudos clínicos, óbvio, pode ser que aquele paciente se beneficie, pode, né? Tem os intervalos de confiança, por aí vai a metodologia científica. Mas se nos estudos clínicos eu tenho uma droga que reduz vertebral e não vertebral, tem outra que diz só reduz vertebral, então, assim... Não faz sentido. Não faz sentido. Boa. Eu tô até controlado aqui falando do ibandronato. Só Você assim. fala mais mal do ibandronato do que eu, Luciano? Não, tô dizendo assim que só a história de você clarear as ideias para também não ter essa ideia de quem tem osteoporose só na coluna pode. Exatamente. Porque não existe osteoporose só na coluna. Só na coluna, né? nem só no quadril. Bem, espero que você tenha gostado desse formato de vídeo mais curtinho. Se você gostou e quiser ver outros vídeos como esse, clica aqui nesse vídeo. Tem um formato parecido, o pessoal gostou bastante. E se você quiser conhecer, quiser assistir ao vídeo que deu origem a esse corte, né? Esse vídeo ele foi retirado de um outro maior, de um outro completo. Clica aqui à esquerda que você poderá conferir o nosso conteúdo completo.